galerinha do meu canal, eita, tá torto. Fala galerinha do meu canal! Hoje eu vou falar sobre quais ações eu já fazia para ajudar a natureza. Citei por alto no primeiro vídeo algumas coisas que eu já fazia. Hoje eu vou detalhar, são coisas simples e qualquer um pode começar a fazer. Uma das ações que eu já fazia era escovar os dentes com o auxílio de um copo. Eu enchia aquele copo, fechava a torneira e não abria mais. Só usava a água que estava no copo. Comecei usando um copo, consegui reduzir para meio copo. Hoje eu uso menos da metade de um copo. Uma redução aí do consumo de água. Uma outra ação que diminui o consumo e desperdício de água é o banho. O banho mais rápido, porém eficaz. E com chuveiro fechado, lógico, em partes como saboando, passando shampoo e condicionador no cabelo. Simples. Bom, essa ação eu faço poucas vezes, mas quando faço, a gente molha as plantas com o uso de regador, de um balde, qualquer coisa menos a mangueira. Um outro jeito de diminuir o consumo e desperdício de água é lavando as vasilhas. Ensaboo tudo, depois lavo tudo, sem abrir a torneira toda, porque aquele jato mais forte de água desperdiça muita água e é desnecessário. Algumas vasilhas precisam ficar de molho. Ao invés de jogar água direto nessa vasilha para deixar de molho, eu aproveito a água que eu uso para enxaguar as vasilhas. Essa outra ação foi mais conselho de mãe e de vó. Evitar brincadeiras com água. Hoje eu consigo entender o motivo. Evitar também o desperdício de energia elétrica. Bom, eu sempre apago as luzes quando eu saio daquele local, meio óbvio, né? Tiro os aparelhos da tomada, ponho proteção de tela no meu computador, ponho em modo hibernar quando eu vou usá-lo mais tarde. Uma outra ação que eu sempre fiz foi usar os dois lados do papel A4 para rascunho, né? E achei interessante quando eu vi a mãe de um colega meu fazendo cadernos com folhas de rascunho. Simples. Eu achei aquela ideia interessante. Então eu peguei os meus cadernos de escola, que eu via que sobrava folha em branco em várias matérias, tirei o arame, tirei essas folhas e montei um novo caderno. Depois que eu fiz isso, eu nunca mais comprei caderno. Fiz a faculdade inteira, cadernos que eu fabricava, vamos dizer assim, com folhas que eu não tinha usado e que ainda eram úteis. Uma ação simples e meio óbvia, que é jogar o lixo no lixo, num cesto, numa lixeira, numa sacola, destinar corretamente o lixo. Sempre aprendi com minha mãe, não importava se eu estava na rua e não tinha uma lixeira perto, colocava no bolso, na bolsa, na mochila, chegava em casa e jogava fora. Uma ação simples, mas que tem muita gente ainda que joga o lixo pela janela do carro, que joga lixo na calçada. Então, e consequentemente, fazer separação correta do lixo, por causa da coleta seletiva, né? Separar o papel, vidro, plástico, metal, etc. dos orgânicos. O descarte de pilhas e baterias em locais corretos, né? Tem alguns locais que descartam, que recebem esse tipo de material. Então eu sempre junto e levo até esse local. Aqui em Vitória, mais perto, o que eu conheço na verdade, é um que tem no supermercado que eu vou, então é tranquilo. Descarte de celulares. Bom, na verdade eu nunca joguei um celular meu fora. Eu sempre passei para alguém, para minha mãe, para minha avó, para meu pai, enfim. Mas sempre sobrava um celular, né? E esse celular a gente resetava ele e colocava num bazar, por exemplo. Ou dava para alguém que não tinha, que a gente conhecia. Enfim, a gente sempre dava uma nova utilidade para aquele celular. E é claro, não é todo ano que eu compro um celular. Sempre aprendi com minha mãe também que o ideal é juntar uma quantidade específica de roupa para poder lavar e não ir lavando aos pouquinhos por causa do desperdício de água. Bom, falei no outro vídeo sobre o uso da minha garrafinha, né? Isso acabou
fazendo com que eu evitasse o uso de copo descartável. Por um lado foi super bom. Eu levava a garrafinha para todos os lugares, então eu já tinha minha água. Eu não precisava pegar um copo descartável para utilizar. Depois, com o movimento aí do canudo e do menos lixo, do kit menos um lixo, eu comprei o copo e levo ele para todo lugar. Mas a garrafinha sempre me fez evitar esse consumo excessivo de copo descartável. E também eu tive alguns exemplos na minha vida de alguns amigos que evitavam o uso de copo descartável, pegavam um copo do local ao invés de pegar o copo descartável. Porque às vezes alguns locais têm copo e tem copo descartável. Então eu via que algumas pessoas pegavam copo e eu, pegar também. Hoje eu entendo o porquê. Doação de roupas, calçados, sempre fiz isso. Na verdade, eu sempre passei minhas roupas para minha irmã até um certo tempo, até um certo momento que nossos estilos ficaram totalmente diferentes. Então a gente hoje doa essas roupas para aquelas pessoas que precisam. Eu também não sou aquela pessoa que compra roupa todo mês, toda semana. Então, mas quando eu ganho uma roupa, eu dou outra. Isso é uma outra ideia minha, uma outra coisa que eu pratico é eu não gosto de nada sobrando, nada parado no meu guarda-roupa. Então, uma coisa que eu já tenho fixa também. A doação eu fazia sem me ligar assim, muito à natureza. Pra mim era algo natural, eu sempre fiz, minha mãe sempre fez. Então, hoje que eu pesquisei, que eu vi que também ajuda a natureza. Uma outra coisa que eu fazia assim, sem me ligar muito à natureza, era não comprar água na rua. Eu achava absurdo ter que pagar por água, então foi meio que por eu ser um pouco controlada com o meu dinheiro. Então, eu bebia água em casa, levava minha garrafinha, mas não comprava água. E isso acabou sendo um ato bom, porque normalmente a água vem em plástico. Então eu evitava o consumo desse plástico. A princípio por não querer gastar com água, que eu achava absurdo. Mas uma outra ação também é reunião via Skype, que a gente começa a fazer por ser mais fácil, né? Ser mais cômodo até, mas acaba ajudando a natureza, porque você não precisa usar o transporte para ir até certo local. Então, essas foram algumas ações que eu tomava antes de tomar a decisão de diminuir o meu lixo. E vocês podem reparar que algumas não estão ligadas à redução de lixo. Mas como eu falei, eram coisas que eu fazia para ajudar a natureza. Então acabamos aí mais um vídeo e até a próxima. Coisa simples, se você já não faz... E